Eu e Lucas nos conhecemos numa sexta-feira chuvosa de julho, numa fila de banco que os dois odiávamos estar. Ele estava atrás de mim. Bufou quando o sistema caiu pela segunda vez. Eu ri. Ele pediu desculpa pelo bufão. Eu disse que também queria bufar, mas estava tentando ser mais. Ele perguntou se estava funcionando. Eu disse que não. Os dois rimos. 40 minutos depois, ainda na fila, já tínhamos trocado. Número 3 anos e 2 meses depois, ele me pediu em casamento, numa varanda de restaurante com vista para o mar, com um anel simples e os olhos mais honestos que eu já tinha visto. Eu disse sim, antes de ele terminar a frase. E eu quis dizer, quis de verdade. Lucas era o tipo de homem que as pessoas descrevem quando tentam explicar o que é um bom homem, trabalhador, presente, paciente comigo nas minhas fases difíceis, engraçado do jeito certo, gentil com garçons e com idosos, amava a família dele com uma lealdade que eu admirava. Era fácil de amar, era seguro e eu amava ele. Só que o amor, descobri da forma mais brutal possível, às vezes não é suficiente para construir uma vida inteira com alguém. O noivado durou 11 meses. 11 meses de lista de convidados e degustação de bolo e briga por causa de guardanapo de tecido versus guardanapo de papel. 11 meses de família que opina sem ser chamada, de orçamento que estoura, de decisão que parece pequena, mas carrega um peso enorme. No meio de tudo isso, eu ia planejando, ia organizando, ia sorrindo nas fotos de noivado, com meu cabelo feito e o vestido de grife alugado, ia construindo uma narrativa bonita para postar, ia respondendo, estou ansiosa e feliz quando alguém perguntava como eu me sentia. Mas lá pelo 8º mês, alguma coisa começou. Não foi um momento específico, não houve briga, não houve traição, não houve nada que eu pudesse apontar com o dedo e dizer, foi aqui que eu soube. Foi um acúmulo silencioso, uma sensação de desencaixe que eu tentava empurrar para baixo toda vez que vinha à tona. Eram as noites em que eu ficava acordada, olhando por teto, enquanto Lucas dormia do lado. E em vez de paz, eu sentia uma angústia sem nome. Era a conversa sobre filhos que aconteceu numa turquifera banal, e quando ele descreveu a vida que queria menos casa no interior, rotina previsível, férias sempre no mesmo lugar, eu senti um estreitamento no peito que eu fingi não sentir. Era o sonho que eu tinha guardado numa gaveta há anos. Fotografar o mundo, viver de arte, mudar de cidade, me perder e me encontrar, que continuava batendo na gaveta pedindo para sair. Eu o calei. Várias vezes. Isso é imaturidade, eu me dizia. Todo mundo abre mão de alguma coisa. O amor é escolha. Você está escolhendo o Lucas. E eu acreditava nisso. Genuinamente acreditava até que parei de acreditar. A semana anterior ao casamento foi a mais barulhenta da minha vida inteira. Não de fora, menos de dentro. Por fora, tudo estava impecável. O salão confirmado, o buffet ajustado, os padrinhos ensaiados, minha mãe no controle de tudo com aquela energia de general que ela tem quando está feliz. As flores chegaram na quinta-feira, brancas e lilás como eu tinha pedido. E eu fiquei olhando para elas por mais tempo do que deveria. Por dentro, era como se alguém tivesse ligado um alarme silencioso que só eu ouvia. Tentei orar, tentei muito, ficava de joelhos e pedia clareza, pedia paz, pedia que aquela sensação embotada fosse embora. Mas a paz não vinha. Em vez disso, vinham perguntas que eu não tinha coragem de responder. Você está casando porque quer ou porque já foi longe demais para voltar? Você está casando com ele
ou com a ideia de segurança que ele representa. Se não existisse vestido, nem festa, nem família esperando, você ainda estaria aqui? Na sexta-feira à noite, véspera do casamento, Lucas me ligou para dizer boa noite menos. A gente não se veria até o altar. Tradição que a mãe dele insistiu. A voz dele era tão gentil, tão certa. Ele disse que estava ansioso, mas tranquilo, que sabia que estava fazendo a coisa certa, que me amava muito. Eu disse que também amava. Desliguei o telefone e chorei a noite inteira, sem saber direito por quê. A manhã do dia 14 de abril começou com luz entrando pela janela do quarto do hotel, como se o próprio céu tivesse combinado com a cerimônia. Minha mãe chorou quando me viu com o vestido. Minha madrinha ajustou o véu 3 vezes, não porque precisava, mas porque não queria parar de me olhar. As meninas tiravam foto em todo o ângulo possível. O maquiador disse que eu estava radiante. A assessora de casamento batia palmas animada toda vez que algo saía como planejado. Era bonito. Era tudo o que eu tinha imaginado que seria. E eu estava completamente dissociada de tudo. É a única forma que tenho de descrever. Era como se eu estivesse assistindo a cena de fora, olhando para aquela mulher de vestido branco receber elogios e sorrir de volta, e pensando, ela parece feliz. Será que ela é feliz? Quando a limusine chegou, meu pai me deu a mão e disse: "Você está linda, minha filha. Está pronta?" Eu olhei para ele. Esse homem que me ensinou a andar de bicicleta, que ficou acordado esperando quando eu cheguei tarde da festa, que nunca me pediu nada, a não ser que eu fosse honesta. Quis dizer a verdade, naquele momento. Quis tanto, mas a limusine estava esperando. A igreja estava cheia e eu engoli tudo de volta. Estou pronta, pai. As portas da igreja se abriram e o ar mudou. A música começou menos aquela música que eu tinha escolhido depois de semanas ouvindo opções, que me fez chorar na primeira vez que ouvi e que eu pensei, é essa. 300 pares de olhos se voltaram para mim. Vi rostos que amava, minha avó com o lenço na mão, minha prima Cris, que estava do lado de fora, fumando ter entrado na última hora. Amigos de infância que tinham viajado horas para estar ali. E lá no fundo, no altar, Lucas, de terno azul marinho, o cabelo penteado do jeito que ele não gostava, mas que eu pedi. Os olhos brilhando de um jeito que me partiu o coração, porque eram olhos de alguém absolutamente certo do que estava fazendo. Dei o primeiro passo, depois o segundo, e foi no terceiro passo que eu vi, não com os ouvidos, com algo que mora muito mais fundo do que os ouvidos chegam. Uma voz que não tem som, mas tem peso, uma certeza que não passa pelo raciocínio, ela chega antes, ela já está lá quando o pensamento ainda está acordando. Pare. Continuei andando. O coração acelerou. Pare. São nervos, pensei. É a emoção do momento. Todo mundo sente isso. Mais 4 passos. Estava no meio do corredor agora. Meu pai ainda segurando minha mão, sorrindo para a frente, orgulhoso, sem perceber o que estava acontecendo dentro de mim. E então a voz veio uma terceira vez. Sem raiva, sem julgamento. Só uma clareza absoluta, daquelas que não dá para desviar. Não é aqui, não é agora, não é ele. Parei. No meio do corredor da igreja, com um buquê nas mãos e o véu perfeito e a música ainda tocando, parei. Meu pai sentiu minha mão apertar a dele e olhou para mim. Filha, eu olhei para ele. Olhei para Lucas lá na frente, que ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, que tinha dado um passo na minha direção com aquele sorriso lindo e confuso. E aí as lágrimas vieram, não de tristeza, não de arrependimento, não de medo. Era um choro que eu nunca tinha chorado antes na vida. Parecia alívio, parecia verdade saindo depois de muito tempo presa. Sacudi a cabeça devagar.
A música parou. O murmúrio começou nos primeiros fileiras e foi crescendo como maré. A mãe do Lucas levantou primeiro. Minha mãe cobriu a boca com a mão e ficou parada, imóvel, processando. O padre se inclinou levemente, como se não tivesse certeza se devia intervir. Os padrinhos trocaram olhar. Alguém ao fundo disse alguma coisa que não entendi. Lucas estava caminhando pelo corredor vindo ao meu encontro agora. Devagar, como quem se aproxima de algo que pode quebrar. Ana! A voz dele era baixa. Só para mim. Eu peguei a mão dele com as duas mãos, esse gesto que a gente tinha quando ia atravessar rua movimentada, quando um dos dois estava nervoso, quando precisava ancorar no outro. Olhei para ele de verdade. Talvez pela primeira vez em meses. Eu te amo, disse. E era verdade. Mas eu não consigo. Me perdoa, ele ficou olhando para mim por alguns segundos que pareceram uma hora inteira. Procurei na expressão dele raiva, ódio, qualquer coisa que tornasse mais fácil eu ir embora. Não encontrei, só encontrei dor. E no fundo uma compreensão que me destruiu mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Como se ele já soubesse. Como se ele também tivesse ouvido alguma coisa em algum momento, mas tivesse escolhido ignorar porque me amava demais para abrir mão. Soltei a mão dele. Virei e andei de volta pelo corredor. Não corri, porque minha perna mal obedecia, mas andei com tudo que eu tinha, com o vestido arrastando, com o véu torto, com o buquê que eu esqueci completamente de largar. Atravessei as portas. Fechei os olhos contra a luz do sol lá fora. Cris estava encostada no carro dela, cigarro na mão, olhando para mim com uma expressão que misturava choque com alguma coisa que, anos depois, ela me descreveu como alívio. Porque eu ia te perguntar se você estava bem antes de entrar, mas não tive coragem. Você pode me levar para qualquer lugar que não seja aqui? Perguntei. Ela jogou o cigarro no chão, abriu a porta do carro, não perguntou nada, só botou o carro em movimento. Há alguns anos, eu era uma pessoa completamente diferente. Tinha um relacionamento que eu acreditava ser para sempre, uma vida que parecia perfeita no papel. Mas então tudo desabou. O fim desse relacionamento não foi apenas o fim de um amor. Foi o fim da vida como eu a conhecia. Senti como se o chão tivesse sido arrancado de debaixo dos meus pés. Os primeiros meses foram um borrão de dor, confusão e muitas, muitas lágrimas. Eu me sentia perdida, sem identidade. Quem era eu sem aquela outra pessoa? A dor era tão grande que eu mal conseguia sair da cama. Mas um dia, no meio daquela escuridão, uma pequena faísca apareceu. Olhei para o meu reflexo e mal me reconheci. Eu tinha me abandonado há muito tempo e, naquele momento, decidi que precisava me reencontrar. Comecei pequeno, uma caminhada no parque, um café sozinha com um bom livro, coisas que eu não fazia há anos. Comecei a redescobrir os meus próprios gostos, as minhas próprias paixões. Lembrei que amava pintar, então comprei um kit de aquarela. As primeiras tentativas foram desastrosas, mas a cada pincelada eu sentia um pedaço de mim voltando. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos. Tiveram dias em que a saudade batia forte e a vontade era de desistir de tudo, mas eu persistia. Comecei a fazer terapia, o que foi fundamental para entender minhas emoções e curar feridas antigas. Viajei sozinha pela primeira vez. Uma experiência assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Conheci pessoas novas, ouvi histórias diferentes e percebi como o mundo era muito maior do que a minha pequena bolha. Nessa jornada, descobri uma nova força dentro de mim, uma resiliência que eu não sabia que possuía. A antiga carreira já não fazia mais sentido, então mergulhei de cabeça no meu hobby, a pintura. Comecei a postar meus trabalhos online sem pretensão nenhuma e, para minha surpresa,
As pessoas gostaram. Começaram a chegar as primeiras encomendas. O que era uma terapia se transformou em uma nova profissão. Uma que me preenchia de verdade. Hoje, quando olho para trás, sinto uma imensa gratidão por aquele rompimento. Parece loucura dizer isso, eu sei, mas foi a dor que me empurrou para fora da minha zona de conforto e me forçou a construir uma vida que é autenticamente minha. Uma vida cheia de cor, propósito e amor próprio. Se você está passando por um momento difícil agora, saiba que isso também vai passar. E do outro lado da dor, pode existir uma versão de você muito mais forte e feliz, esperando para ser descoberta. Acredite no seu processo, seja gentil com você e não tenha medo de recomeçar. Hoje faz exatamente 1 ano daquele dia. 1 ano do momento em que eu parei, estática, no meio do corredor de uma igreja. Sabe, essa manhã eu acordei bem cedo, preparei meu café e fui sentar na varanda do meu apartamento novo. Ele tem uma janela enorme que eu simplesmente amo e uma plantinha que milagrosamente eu estou conseguindo manter viva. Isso para mim já é uma vitória gigantesca. E enquanto eu olhava a cidade acordar, comecei a pensar no que eu queria dizer para vocês hoje. Pensei em tudo que eu perdi naquele dia. Uma relação que era real, que era bonita, mesmo que no fundo a gente soubesse que não era certa. Perdi uma versão de vida que teria sido muito confortável. Sem dúvida. Perdi a aprovação de pessoas que eu amava profundamente e perdi todo o tempo que eu dediquei construindo algo que, com um único gesto, eu mesma desmoronei. É pesado pensar nisso, eu sei. Mas aí eu comecei a pensar em tudo que eu encontrei. E a primeira coisa que eu encontrei fui eu mesma. Foi como me reencontrar depois de muito tempo perdida. Depois de me encontrar, encontrei a coragem. Uma coragem que eu nem sabia que existia dentro de mim. Depois veio a câmera, essa minha companheira que me ajudou a ver o mundo com outros olhos. Depois veio a cidade nova, cheia de possibilidades e recomeços. E, o mais importante, vieram amizades que se tornaram muito mais profundas, porque eu finalmente parei de fingir que estava tudo bem quando na verdade não estava. E claro, eu pensei naquele momento exato, no corredor, naquela voz, uma voz que não tem som, mas que tem um peso, uma presença que é impossível ignorar. Muita gente me pergunta se foi Deus falando comigo, se eu realmente acredito que foi algo sobrenatural, ou se foi só o meu instinto, a minha intuição, falando mais alto. E eu sempre respondo com a maior honestidade que eu tenho. Para mim, eu não consigo separar as duas coisas. Eu acredito de verdade que Deus, ou o universo, ou a força maior em que você acredita, fala com a gente através do nosso instinto mais profundo, sabe? Aquele instinto que existe antes do medo, antes da vaidade, antes de nos preocuparmos com o que os outros esperam da gente, aquela vozinha lá no fundo que sabe a verdade, muito antes da gente ter coragem de admitir essa verdade para nós mesmos. Naquele dia, essa voz falou e pela primeira vez na minha vida, eu obedeci, sem questionar. E essa obediência não teve cara de vitória, não. Não teve aplausos, não teve confete, não teve coroa de rainha. Teve cara de escândalo, teve cara de véu torto e de um buquê esquecido na mão de uma noiva que não ia mais casar. Foi doloroso, foi humilhante em muitos aspectos. Mas acima de tudo, acima de toda dor e de toda vergonha, teve cara de liberdade. Uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Uma sensação de tirar um peso de 100 quilos das costas. E isso não tem preço. Na semana passada, eu estava conversando com uma amiga muito querida que está noiva, super animada com os preparativos. No meio da nossa conversa, ela parou, me olhou nos olhos e perguntou:
Como eu sei se estou fazendo a coisa certa? Como eu tenho certeza? Eu fiquei em silêncio por um bom tempo antes de responder. Respirei fundo, porque essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, não é? Finalmente eu disse: você sabe, ela me olhou meio confusa, esperando uma explicação mais concreta. Você sabe, eu continuei. Não do jeito que a gente sabe que 2 mais 2 são 4. Não é uma certeza matemática lógica. É do outro jeito. Do jeito que a gente sabe quando está mentindo para si mesma, mesmo que seja sem querer. A gente sente, é uma sensação no corpo, um aperto no peito, uma inquietação na alma. Ela continuou quieta, absorvendo aquilo. Olha, eu disse, tenta ficar quieta às vezes. De verdade, tira o ruído. Esquece a festa, a lista de convidados, os fornecedores, a expectativa da sua família, dos seus amigos. Esquece tudo. Fica só com você por um momento, em silêncio, e pergunta. Mas não pergunta para mim? Não pergunta para sua mãe? Nem para o seu terapeuta. Pergunta para aquela voz que estava aí dentro de você. Antes de qualquer um de nós chegar, a voz que te conhece desde sempre. Ela me olhou, com os olhos um pouco marejados, e perguntou baixinho: e se a voz disser para parar? Eu dei um sorriso. Um sorriso de quem entende perfeitamente aquele medo. Aí, eu respondi: aí você vai ter que decidir o que te dá mais medo. O corredor ou uma vida inteira presa no lugar errado? Ela não disse mais nada, apenas me deu um abraço apertado, longo, e não precisava dizer. Naquele abraço, eu senti que ela tinha entendido tudo. Eu não sei o que o futuro me reserva. Sinceramente, não tenho certeza de quase nada nessa vida. A gente planeja, a gente sonha, mas a vida tem seus próprios planos, né? A gente aprende a dançar conforme a música. Mas de uma coisa, uma única coisa, eu tenho certeza absoluta. Naquele corredor, com 200 pares de olhos me observando, com a música da cerimônia ainda tocando, com o mundo inteiro esperando que eu andasse mais alguns passos e dissesse sim, que todos queriam ouvir. Naquele momento de pressão máxima, eu finalmente aprendi a me ouvir. E essa decisão, a de ouvir a mim mesma, mudou absolutamente tudo. Não foi o caminho mais fácil, mas foi o meu caminho. E por isso, eu sou eternamente grata. Obrigada por me ouvirem hoje. Se essa história ressoou com você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!